Gravando. Olá, ouvintes da prestigiada Catedral FM 106,7. Aqui o Elmair Neto, juntamente ao Alberto Galo e ao Alberto Bloar, em mais um programa Conexão com Valores da DCE Rio, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. No ar, sempre aos sábados, às 17 horas. Hoje recebendo o nosso associado Matheus Campelo, jovem advogado, presidente da DCE Jovem Rio, convidado recentemente para vice-presidente da DCE Jovem Brasil. Seja bem-vindo, Matheus. Conta pra gente como é que você conheceu a DCE e quais são as suas expectativas e projetos para 2024. Olá, Elmair, olá Galo, Alberto Bloar, obrigado pelo convite, agradeço aos nossos ouvintes. Bom, primeiro de tudo, eu cheguei através de um convite, através do convite do próprio Elmair, inclusive. Nós nos conhecemos por motivo de uma relação de amizade a princípio e de uma conexão por conta de uma palestra que eu fui dar no Museu Sacro Franciscano, em um trabalho que eu estive apresentando sobre história da arte, sobre o desenvolvimento local e da rede de artistas que existia aqui no Brasil no século XVII. Isso foi se movimentando, crescendo, a relação foi florescendo e como eu também trabalho no mercado imobiliário, eu sou advogado, logo em seguida, evidente, nos aproximamos ainda mais, também por conta da DCE, para a qual fui convidado, sem falta, né? Com evidente razão, até porque a DCE é o órgão que, a meu ver, hoje representa o empresário e o dirigente cristão de empresa aqui a nível nacional, mas também na Rio de Janeiro não tem outro para mim que faça uma representação melhor nesse sentido. E aí foi assim que eu cheguei. Logo em seguida, depois de me alistar nas fileiras de membro, fomos desenvolvendo o projeto até que teve a situação em que decidimos fundar uma divisão, a DCE Jovem, exatamente, e a qual me coube a primeira presidência e o início da institucionalização desse segmento para desenvolver a chamada de associados jovens a nível estadual. Matheus, já vou esculhambar a pauta aqui do Elmair, vou inverter essas coisas da nossa pauta. Quero te fazer uma pergunta. Você, como um jovem advogado, um profissional, está rodando aí na sua atuação profissional no mercado, como é que você está vendo aí o mercado imobiliário? Que é a sua atuação, né? Como é que você vê, enfim, e como é que, mais importante do que isso, essa sua visão profissional e como que você concilia isso também com que é essa visão que a gente quer colocar aqui com a fé? Bom, eu vejo com bons olhos o crescimento do mercado imobiliário, é uma retomada, tem sido realmente, os números são positivos, eu entendo que passado um momento de grande dificuldade. E é uma atividade importante aqui no Rio de Janeiro. É uma atividade importantíssima, até porque o desenvolvimento urbano, a cidade do Rio de Janeiro ela foi construída e totalmente desenvolvida à base do mercado imobiliário. A expansão da cidade conta a sua história. Então, para ser sincero, a retomada disso é um grande alívio, porque as obras, os desenvolvimentos imobiliários, de engenharia, elas sempre trouxeram benefícios ao Estado, ao seu governo, ao desenvolvimento de obras sociais. E aí é que eu entro no segundo ponto, Alberto. Quando a gente trabalha num mercado como esse, também não pode trabalhar sem a questão da ética. Sem dúvida. Muito menos sem uma relação próxima com valores que compitam ao crescimento social, ao desenvolvimento geral da cidade, das pessoas e daquilo que o mercado imobiliário sempre trouxe para o Rio de Janeiro, que foi um engrandecimento da sociedade carioca, de maneira educacional,
o entretenimento. As grandes obras aqui no Rio de Janeiro serviram para isso, para melhorar a vida do carioca. Então eu tenho entendido dessa forma. Partilhar o mercado imobiliário com esses valores é nada menos do que o mínimo. E é assim que eu, pelo menos, levo a minha indústria, o meu negócio. Não é como advogado, até porque é um negócio que exige a ética. Sem dúvida. Se você não desenvolver nenhuma atividade com ética, você não vai a lugar nenhum. Sobretudo quando você trabalha com justiça. A palavra justiça ela já traz um aspecto importantíssimo que assim, é caro a toda a urbe, a toda a sociedade, a qualquer que seja o nível, a todo coletivismo. E, sobretudo, quando você tem um local como o Rio de Janeiro, que ele é facelado, né? Você tem um enfrentamento de tantas realidades sociais, e se aqui você não tivesse esse olhar, o desenvolvimento jamais poderá ser benéfico para o povo carioca. Matheus, a gente, como você disse, né, nós temos uma cidade, nossa região ela é esfacelada, né? Você tem muitas tensões e nisso problemas sociais. E a gente está aqui, né, empresários católicos, dirigentes cristãos de empresa, para buscar seu sal da terra, ou seja, colocar nesse ambiente complexo e às vezes violento, colocar um tempero novo de valores. Esse programa se chama Conexão com Valores, porque a gente quer, como líderes, propor para a sociedade uma forma de maior confiança, tolerância. E esse grupo ADCE, vocês podem procurar, aos ouvintes, podem procurar nas redes sociais, no Instagram, @ADCE Rio. Então o ouvinte pode se conectar conosco, buscar as nossas reuniões, buscar participar também das missas que nós temos, dos nossos retiros, que assim como o Matheus conheceu e hoje participa de uma forma ativa junto com a ADCE Jovem, a gente tem espaço para poder interagir com as pessoas. E aí eu te faço uma pergunta, Matheus. Tem aquela passagem do jovem rico, né, que o jovem ele chegou para Jesus e falou: eu quero te seguir. Ele falou: larga as tuas coisas, as tuas riquezas materiais e vem junto. E aí eu queria que você colocasse para os ouvintes, principalmente para os jovens, que desafio foi aquele que Jesus fez há 2000 anos e que está fazendo hoje, para a gente buscar valores, né? Como que você percebe isso? Eu percebo, prosseguindo o discurso que eu vinha fazendo, numa continuidade da minha vida profissional que cresceu e foi ainda melhor alavancada depois da DCE. Até porque, compartilhando esses valores, eu encontrei outras pessoas que têm a mesma visão para fazer um bem comum, justamente como ele disse, o desenvolvimento local e social, e a DCE é o local para isso, até porque, mais uma vez, eu vou encontrar pares, lá encontrei de fato pares, 3 amigos aqui, que eram a princípio apenas associados, já tenho uma boa relação com vocês, para a gente crescer e chegar nesses denominadores que devem ser os ideais. Esse desafio é o desafio que existe há muitos anos e que foi cumprido por alguns. A maior parte deles na história com o poder da santidade, não é? Não foram poucos os santos que abdicaram de uma vida de conforto, de riqueza, para levar adiante a sua pregação. Mas você não necessariamente precisa chegar ao ponto de uma santidade plena para você fazer o bem, sem ver a quem, levar a sua indústria, o seu negócio por um patamar de ética, de moral, com os bons conceitos que a própria cristandade traz e edifica as sociedades democráticas ocidentais em geral. É difícil falar hoje em democracia, em vida no nosso globo, sem pensar no poder que aqueles pequenos mandamentos têm para um impacto social. Então, entendo que é um convite que pode ser melhorado, deve ser sempre impactado e catalisado para que em nossa sociedade nós consigamos ainda aliviar essas mazelas sociais tão caras aqui na cidade. Ô Matheus, como diz aí o nome, né, a DCE, a Associação dos Gerentes Cristãos de Empresa,
a gente tem um grupo assim, muito bacana de pessoas, todas as pessoas do bem, pessoas querendo construir uma sociedade melhor, mas somos empresários, somos dirigentes, somos gestores, queremos fazer negócios, e o ambiente da DCL é muito propício para isso, porque você está ali, na verdade, falando com pessoas de bem, que têm ética, de você criar um relacionamento de alto valor agregado e qualidade, você ter um pouco mais de segurança nos negócios que você está fazendo com aquelas pessoas. Isso daí é muito importante, não é isso? Você poder ter um ambiente desse. O que você acha, Matheus? Não é nada melhor do que você fazer negócio com gente que sabe fazer negócios e que faz de maneira leal. Não é? Todos ganham, porque muitas vezes eles conseguem ser bons até para efeitos, vamos dizer assim, inesperados. Claro. Uma boa obra, a ADCE tem 62 anos, não é? Isso é bastante comum, que as pessoas busquem a história da instituição, e vale aqui ressaltar que não é uma instituição que existe há 6 meses, são 60 anos. E muitos grandes negócios, muitas grandes empresas passaram e ainda estão na DCE. E boa parte delas fazendo bem obras sociais que não deixaram de ser benéficas para o empresariado. Sem dúvida. O mercado, ele é uma grande resposta para os problemas sociais, e a economia é o grande motor de solução social também. Não há nada melhor do que um bom negócio que sirva também para a sociedade e, claro, para o funcionamento do empresariado. Sem essa vontade... É a famosa corrente do bem, né, Matheus? Exato. Matheus, a gente fala de redes sociais aí, e a gente reitera aqui que os ouvintes possam e tenham a curiosidade de conhecer um pouco da nossa associação. Procura lá no Instagram, a DCE Rio. A gente tem publicações diárias lá, e vocês têm como se comunicar conosco para poder aderir ao nosso movimento. Eu conheci o Matheus através do Instagram. Ele me passou uma mensagem me fazendo um convite, fui lá conferir, e quando olhei, a gente já tinha em mente esse projeto da DCE Jovem. Eu, como olhei, eu falei, epa, acho que a gente achou o cara. E você chegou... Foi o Espírito Santo guiando. Mostrou serviço, tem feito pesquisas espetaculares pra gente, colabora aqui com os meios de comunicação da Arquidiocese, redigindo matérias aí sobre seu olhar sobre as igrejas católicas do Rio de Janeiro. E a coisa prosperou. A ADCE é uma rede nacional que está debaixo do guarda-chuva de uma instituição internacional, UNIAPAC, e a direção nacional da DCE Jovem, o seu xará lá, o Matheus Machado, te formulou esse convite para que você pudesse participar como vice-presidente da DCE Jovem Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto do programa de jovens no exterior que vocês estão desenvolvendo. Nós estamos desenvolvendo, Elmair, uma rede de empresários e de jovens gestores que, querendo participar, poderão se candidatar isso será lançado em breve, a chamada já está pronta, todo... Dá o spoiler aí. Mas pode ter certeza. O que é bom tem que ser logo adiantado. Tem que ter surpresa para o bem. A ADCE, de maneira nacional e com cooperações internacionais, já organizou uma rede de empresários que poderá hospedar jovens empresários, jovens gestores, ou então membros de grupos de governanças empresariais que queiram fazer um intercâmbio empresarial. Eles vão ficar, vão passar algumas semanas. O interesse é que esse projeto ainda melhore esse prazo, né? Alargue esse período em que ele vá se inserir na empresa, no cotidiano da diretoria, para entender como é que funcionam os negócios de nossos associados em grandes empresas de respeito que ficam aqui na América Latina. Ainda não há previsão de fazer isso para a Europa, porque nós temos associações lá também, correlatas e amigas, mas isso é o próximo passo. E não é nada melhor do que fomentar também o mercado comum que nós temos aqui com nossos amigos latinos, a proximidade e o aprendizado que esses jovens terão com empresários de grande renome e experiência. Seria então assim, uma empresa do Chile, uma empresa da Argentina, do México recebendo brasileiros, e empresas do Brasil recebendo outros jovens, né? Nós ainda não temos os países exatamente, mas seria a abertura de uma vaga para que um empresário associado ou filho de associado
possa se candidatar e ser recebido por esses empresários que queiram assim hospedar durante um tempo no país e em suas empresas para o desenvolvimento empresarial. E ao contrário também, que os brasileiros terão essa faculdade. Mateus, nós reiteramos aqui a satisfação em te receber e também a satisfação em ver esse engajamento que a gente está tendo de jovens tão animados, inteligentes, colaborando com essa força da DCE Jovem. Eu convidaria, para poder encerrar nossa programação, que você pudesse fazer um convite aos jovens empresários, empresárias e os empreendedores em geral em relação a essa adesão ao movimento da DCE Jovem Rio. Aos ouvintes todos, eu sempre recomendo que as pessoas busquem um grupo em que elas se identifiquem. Isso foi o que aconteceu comigo, quando depois de uma amizade eu encontrei um grupo ainda maior, onde fiz novas e pessoas que têm essa proximidade e essa sinergia. Eu convido a todos os jovens empresários daqui da cidade do Rio de Janeiro, como eu também, que têm os seus negócios, grandes ou pequenos, que busquem associar-se a uma instituição que tenha envergadura, que tenha capacidade, podem se arvorar nas questões tanto do desenvolvimento social, pleno, empresarial daqui da cidade do Rio de Janeiro, com pares, pessoas que pensam próximo, pessoas que conseguiriam desenvolver essa obra. Então, sejam bem-vindos, eu estou aguardando a todos, sejam jovens empresários aqui na DCE também, eu vos aguardo e eu tenho certeza que serão tão satisfeitos quanto eu. Muito obrigado, então, e um abraço aos ouvintes, aguardando o contato de vocês pelo Instagram, @ADCE Rio. Até a próxima, pessoal. Muito bom. Um abraço. Bom, Matheus. 17 minutos.